A Europa agora implora a África por uma aliança, mas continua falhando. A Europa e a África têm uma longa e interconectada história moldada pelo colonialismo, comércio, intercâmbios culturais e relações políticas. Uma guerra silenciosa se trava há décadas. Não se trata apenas de uma luta por recursos ou territórios, mas sim uma batalha pela própria alma das nações. Nações ocidentais frequentemente recorrem a meios extremos em sua incessante busca por domínio, para se agarrar ao poder. Histórias de líderes africanos que ousaram resistir a esses imperialistas acabaram por pagar o preço final, e as suas histórias estão espalhadas pelo todo o mundo. Três visionários cujas chamas se apagaram cedo demais: Muammar Gaddafi da Líbia, Thomas Sankara do Burkina Faso e Patrice Lumumba do Congo. No entanto, dessas cinzas surge uma nova geração de revolucionários. Esses líderes defendem os princípios de liberdade e autogoverno com coragem e determinação, mas mesmo assim, eles enfrentam um inimigo de longa data que pode estar planejando sua queda. Neste vídeo, veremos como a Europa implora a África por uma aliança, mas falhou em sua busca. Também falaremos sobre o estado atual da União Africana, então certifique-se de assistir a este vídeo até ao final para descobrir a história completa. Há meses, o Ocidente está por toda parte, o que leva a crer que teme perder influência na África. Sem a riqueza da África, a Europa seria impotente. A mudança global de poder em curso representa uma ameaça para os funcionários europeus, particularmente na África, onde a influência da Rússia aumentou recentemente, enquanto a da China vem ganhando terreno constantemente. Quando a cúpula africana sobre mudanças climáticas foi realizada em setembro no Quênia, na capital Nairobi, a presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, infelizmente fez a oferta de ser amiga da África. Qual foi a oferta dela e por que essa tentativa falhou? Como o continente mais afetado pelas mudanças climáticas, von der Leyen afirmou no início da cúpula que irá um passo significativo em direção à reunião COP28 recentemente concluída. Isso garantirá que a voz da África seja ouvida globalmente e que seus objetivos sejam considerados adequadamente. A COP28 foi a 20ª reunião anual das Nações Unidas sobre o clima, onde os governos discutiram como limitar e se preparar para futuras mudanças climáticas. Ela continuou dizendo: "Hoje não estou aqui apenas para ouvi-los, mas também para oferecer a ajuda da Europa na COP28, para que possamos trabalhar junto em todas as questões que estão em cima da mesa. Mesmo que a aparência de nossos dois continentes seja drasticamente diferente, quando se trata de combater as mudanças climáticas, temos preocupações semelhantes." Ela hoje informou que, além de ouvir os líderes africanos, ela também estava lá para entregar a oferta da Europa. A Europa se apresentou como amiga da África na reunião da COP28. É bem provável que o Ocidente, incluindo França e Reino Unido, nunca tenha prestado atenção à África. Apenas trabalham para transmitir seus planos e ideais pela África. Mesmo quando as coisas parecem péssimas, eles sempre têm acordos e, como todos sabemos, esses acordos sempre favorecem a Europa em relação a outro continente. Por que a Europa e a África deveriam ser amigas? Por que a África recusou a amizade desse continente? Essas são as perguntas que temos. Durante muitos anos, as nações africanas foram vistas pelas nações europeias não como amigas, mas sim como recursos a serem explorados. Elas foram percebidas como minas de ouro não aproveitadas ou minas de urânio que deveriam ser exploradas. Os países europeus continuam a explorar os recursos naturais da África nos dias atuais. Por exemplo, a extração de óleo e gás é uma área significativa de exploração. Países como Nigéria, Angola e Líbia têm sido grandes fornecedores de petróleo para as nações europeias. Empresas europeias, incluindo corporações multinacionais, estão envolvidas na extração e exportação desses recursos. Na extração e exportação desses recursos, de acordo com Ursula, a Europa estava fazendo esse acordo para que os africanos pudessem ser ouvidos. Considerando que a África é maior que a Europa e consiste em 54 países, ela atualmente possui a maioria dos recursos naturais e econômicos significativos do mundo.
Se os líderes africanos estão lutando para expressar suas ideias e opiniões no cenário internacional, com a assistência da Europa, que muitos consideram inimigo da África, isso levanta questões sobre se eles estão qualificados para ocupar tais cargos. Se a cooperação é necessária para que as opiniões africanas sejam ouvidas globalmente, ela deve vir de uma fonte que compartilhe mais dos interesses e valores do continente do que da Europa, que tem um histórico de exploração de outros países. A África não depende dessas nações porque possui abundância de recursos e uma variedade de nações não precisando de ajuda de outras nações, particularmente europeias. Ursula continuou procurando meios de mostrar que a Europa entendia os objetivos dos africanos e estava disposta a ajudá-los, dizendo: ouçam presidentes e queridos amigos, quando dizem que o crescimento da economia e a erradicação da pobreza de quantas pessoas forem possíveis é a principal prioridade da África, vocês estão absolutamente corretos. Parte da solução é combater as mudanças climáticas. Outros componentes da solução incluem seu vasto potencial para a produção de hidrogênio limpo e energia, suas valiosas matérias-primas, seu impressionante ambiente natural e vida selvagem e sua força de trabalho jovem. Juntos, esses componentes podem ajudar a limpar os sistemas de energia e as linhas de abastecimento em todo o mundo, além de fornecer bons empregos e mudanças econômicas para sua população. Esta parceria beneficia tanto o continente africano quanto o resto do mundo. Por exemplo, a expansão do setor de energia limpa da África acelerará a transição do continente para a energia solar e eólica. Em poucos anos, a África poderia criar o dobro de empregos no setor de energia e produzir energia renovável suficiente para abastecer o continente e exportar para outras nações. No entanto, as ações do Ocidente demonstram que eles não se importam com a África e só se interessam por si mesmos. Mesmo que os países ocidentais tenham historicamente se envolvido em questões ambientais, agora que se desenvolveram, querem que os países em desenvolvimento se concentrem em combater as mudanças climáticas em vez do crescimento econômico. Sua descrição de sua proposta de colaboração dá a impressão de que é mais vantajosa para a Europa do que para todos os outros. Ela continuou seu discurso dizendo que um dos principais fatores que impulsiona a economia da África era a ação climática, mas o continente necessitava de investimentos significativos e a Europa desejava trabalhar com eles para fechar a lacuna de investimento. Ela afirmou que eles conversaram por muito tempo sem tomar nenhuma ação. Ursula afirmou: queremos trabalhar com vocês para construir cadeias de valores locais e bons empregos aqui na África. Não estamos apenas interessados em obter recursos, isso reforçou seu ponto. Pretendemos ajudar as pessoas da região a se tornarem melhor no que fazem. Por isso, gostaríamos de mostrar a vocês alguma tecnologia europeia. Isso é muito importante para os jovens porque, quanto melhor vocês forem como fornecedores, mais a Europa mudará suas linhas de abastecimento para a África, o que tornará nossas economias menos arriscadas. Não estamos interessados apenas em extrair recursos. Ela fez seu ponto principal, que era de manter a África como fornecedora de matérias-primas e recursos baratos. Era o principal objetivo da Europa. Como ela indicou, sua cooperação planejada visa permitir que eles continuem explorando a África e eles ainda estão focados em tirar recursos do continente. Qualquer outro objetivo parece um projeto paralelo que não receberá nenhuma atenção. Enquanto a Europa puder obter recursos da África de forma simples e acessível, este discurso de Ursula afirma que a Europa seria inútil sem a riqueza que vem da África. A exploração contínua da África e a busca desenfreada por seus recursos por parte da Europa é o centro das tensões. Enquanto isso, qualquer outro objetivo parece secundário, desde que a Europa possa obter recursos da África de forma fácil e barata. Este é o ponto central do discurso de Ursula, que afirma que a Europa seria insignificante sem a riqueza proveniente da África. Ibrahim Traoré do Burkina Faso percebeu as intenções do Ocidente em seu país e está tomando medidas rigorosas para se contrapor. Outras nações africanas como Níger e Mali também estão se conscientizando da necessidade de frear a exploração por parte do Ocidente. É uma iniciativa significativa. O Níger revogou seu acordo de cooperação militar com a União Europeia. Esta decisão, anunciada em 4 de dezembro pelo governo nigerino, ocorre em meio à crescente tensão entre o Ocidente
e a Rússia na região do Sahel. A medida ameaça prejudicar a estratégia da União Europeia de se envolver com o Níger como aliado na região conturbada. A população do Níger está cada vez mais desaprovando as nações ocidentais, especialmente a França, que mantém uma presença militar considerável no país. Essa atitude é resultado de denúncias de violações de direitos humanos por parte de tropas ocidentais, frustração com a insegurança contínua e o que é visto como neocolonialismo. Os regimes militares de Mali, Níger e Burkina Faso se uniram diante das insurreições prolongadas para apoiar a criação de uma aliança de estados do Sahel, que fortalecerá os laços econômicos e a cooperação em defesa mútua. O grupo anti-jihadista G5 na região do Sahel da África viu Burkina Faso e Níger se retirarem com Mali, causando um duro golpe à guerra contra o terrorismo em uma das regiões mais instáveis do mundo. Atualmente, o G5 conta apenas com Chad e Mauritânia, ambos recebendo financiamento significativo da União Europeia para suas operações militares. O que está fazendo a União Africana, UA? A União Africana é uma união continental composta por 55 Estados-membros localizados no continente africano. Foi oficialmente lançada em 2002 como a sucessora da Organização da Unidade Africana. A missão declarada da União Africana é alcançar maior unidade e solidariedade entre os países e povos africanos, defender a soberania, integridade territorial e independência dos Estados, acelerar a integração política e socioeconômica dos Estados africanos e promover e defender posições comuns africanas sobre questões de interesse para o continente e seus povos. Mas eles estão conseguindo? O fortalecimento da governança e a promoção de práticas democráticas continuam sendo desafios importantes para a União Africana. Alguns países africanos enfrentam questões relacionadas à corrupção, violação dos direitos humanos e falta de instituições responsáveis. O setor mais fraco da União Africana continua sendo o desenvolvimento econômico. O objetivo da nova parceria para o desenvolvimento da África era criar uma estrutura indígena de políticas para o crescimento econômico sustentável. Seus objetivos incluem alinhar a África com a economia global, incentivar o crescimento e eliminar a pobreza. Alguns africanos argumentam que a União Africana se mostra preocupada quando há poucos problemas no continente, mas se esquiva quando surgem os reais problemas. A maioria dos conflitos atuais são resultado de africanos se levantando e dizendo não ao Ocidente, especialmente a França. A União Africana está ciente de que a França está explorando os países africanos, mas até agora não tomou nenhuma medida. Então, como tornar os países africanos melhores? Os africanos precisam parar de pensar no que os outros países querem, o que a China e a Europa querem, e começar o processo de criar a narrativa da África. A África não precisa que a presidente da União Europeia, Ursula, dê rodeios e depois se veja no mesmo fosso de sempre. Não há fim à vista para os milhões de civis no Sudão do Sul que ainda estão sendo mortos, deslocados e abusados sexualmente. Orar pela paz mundial ou pedir ajuda ao Ocidente não é suficiente. A União Africana precisa mudar sua abordagem para lidar com crimes graves contra a humanidade e outras violações dos direitos humanos que ocorrem durante conflitos armados. Também precisa aprender a tornar a África um continente melhor, ao invés de pedir ajuda toda vez que surge uma situação crítica. Por meio de suas ações e palavras, a União Africana deve ser vista como estando ao lado das pessoas que lutam por justiça e seus direitos, não o contrário. Falar de paz sem garantir os direitos humanos e a justiça corre o risco de se tornar uma justificativa para a rendição perante as nações ocidentais. Chegamos ao final deste vídeo. O que a União Africana pode fazer para melhorar a África? Deixe-nos saber o que você pensa nos comentários. Não se esqueça de clicar no like e se inscrever no canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque os próximos vídeos serão muito melhores, um superando o outro. Obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo.